Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Em 25 de agosto de 1961, foi o dia em que me retirei do serviço militar, depois de 7 meses de tê-lo iniciado. Os membros diziam que eu parecia um jovenzinho porque tinha o cabelo curto, mas ainda estava com uma faixa, pois sofria da cicatriz da operação. Só de fazer um pouco de força, o local onde havia sido operado doía muito. Apesar disso, o simples fato de ver o rosto da pastora Choi e os membros fazia-me sentir muito melhor. A igreja de tenda parecia um lugar de festa. Havia sorrisos nos rostos das pessoas. Todos queriam servir uns aos outros. Parecia que o peso da vida havia desaparecido espontaneamente. Depois de não muito tempo, realizamos uma cruzada evangelística com o pastor Samuel J. Todd na praça de Soedaimo, onde frequentemente se realizavam espetáculos circenses. Começamos no dia 1º de setembro e nas agendas figurava que a cruzada iria durar um mês. Minha função era traduzir as mensagens. O clima não era muito favorável, pois fazia muito calor. No entanto, muita gente compareceu naquela praça e mais de 200 doentes encheram o lugar. Em cada reunião, doenças de todo tipo foram retiradas. O pastor Todd, a pastora Choi e eu sempre impunhamos as mãos e orávamos pelo povo. Com certeza, chegavam os momentos em que eu sentia muita dor e devia estar parado, sem fazer nada, ainda quando estava no púlpito, mas gritava: Senhor, Senhor! Eu suportava a dor, ainda que falasse e orasse com muitíssimo fervor. Mais de uma vez, senti que iria desmaiar, mas ainda assim, não podia descuidar da igreja. Meu físico continuava desgastando-se. Em um mês, vimos uma multidão de pessoas que tinha recebido cura e salvação. A glória de Deus havia descido. Deus nos tinha concedido um forte desejo de iniciar uma igreja nesse mesmo lugar. Sentíamos que Soedaimo nos chamava. Estávamos convencidos de que era a terra que deveríamos conquistar. A agenda da tenda de Dea Jodon mostrava-se capaz de sustentar-se por si mesma, devido ao número de seus membros e do novo terreno adquirido. Mas a reação dos membros da igreja não foi nada favorável. Num primeiro momento, seus membros pediam-nos que não os deixássemos sozinhos, mas ao ver que não podia mudar o rumo de nossa decisão, começaram a criticar-nos. Vão abandonar os pobres e necessitados para ir para uma região de ricos. Vão desapontar os ignorantes para implantar uma igreja onde estão os intelectuais. Apesar de todas as críticas e de todos os rumores, decidimos ir, pois tínhamos a convicção de que esse era o propósito de Deus. Em 15 de outubro de 1961, começamos nossa primeira reunião, no mesmo lugar onde se realizou a campanha evangelística. Apenas 2 famílias vieram. De certo modo,
realizava-se a construção do novo edifício do quartel-general das Assembleias de Deus, pois o conflito havia chegado a uma boa conclusão no Tribunal de Justiça da Nação e esperava-se que até a primavera daquele mesmo ano o edifício seria inaugurado. Começaram a vir novas pessoas à tenda de Soedaimo, recém-instalada. Alguns membros da igreja de Deajodon nos visitavam, mas, sobretudo, vinham muitos doentes. A igreja começou a crescer de forma explosiva, pois ocorriam milagres de todo tipo. A única coisa que não havia mudado era a nossa forma de viver. Com o pouco dinheiro que tínhamos, conseguimos alugar uma casa de 2 ambientes, que estava localizada em uma ladeira. Não recebíamos nenhuma ajuda financeira. Um dia, a pastora Choi cozinhou 5 batatas, uma para cada um, porque não tinha dinheiro para comprar arroz no mercado. Naqueles dias, lembro-me de que enchia o estômago com água e ia para a cama muito cedo, à noite, para esquecer-me da fome. A pastora Choi, como costumava fazer todos os dias, quase não dormia e saía cedo, ainda de madrugada, ia orar na igreja. O fato de comer somente uma batata doce deixava-me sem energia. Um dia, senti que o nível de fé havia aumentado drasticamente e, repentinamente, tive desejo de proclamar essa fé com minha boca. Parei em frente a um espelho e, com as mãos empunhadas, gritei: Yong-cho, você não é pobre. Yong-cho, você é rico. A igreja crescerá a 1000 membros no próximo ano. Yong-cho, você estava morrendo de tuberculose, mas preste atenção, agora está curado. Yong-cho, sua fé pode mover montanhas. Nada é impossível para aquele que crê. Logo senti que alguém se assomava à porta. Abri e vi que era a pastora Choi. Senti tanta vergonha que não pude olhá-la nos olhos. No final do ano de 1961, tínhamos iniciado um novo ministério em Soedaimo e em meu coração nascia um novo sonho: construir a maior igreja da Coreia. Naqueles tempos, a maior igreja do país era uma congregação de mais de 6.000 membros. Isso me motivou, pois nossa igreja tinha 600 membros em seus curtos 3 anos de história. Mas, ao mesmo tempo, estava mais orgulhoso de mim mesmo do que maravilhado pela obra extraordinária de Deus. Sem sombra de dúvida, estava caindo em uma armadilha. Se conseguir reunir 600 pessoas em apenas 3 anos, por que não poderei edificar a maior igreja da Coreia? Dizia a mim mesmo. Um dia, decidi visitar aquela igreja. Meu propósito era averiguar seu tamanho. Levei comigo 1 metro, medi detalhadamente o comprimento e a largura do templo central e não me esqueci de constatar a capacidade era de 2.000 pessoas. Sentei-me em um banco e clamei com um grande desejo que pudesse conquistar minha ambição. Posso construir uma igreja maior que esta. Deus vai ajudar-me a atingir esse objetivo. No começo do ministério, Deus me havia ensinado a importância de fixar objetivos, sonhar e alimentar a fé. Deus enfatizou a importância de orar segundo as necessidades pessoais. Ensinou-me sobre a importância de estabelecer um número e visualizá-lo. Cada vez que orava pelo crescimento,
o Espírito Santo confirmava a resposta por meio da palavra de Deus, e o crescimento não demorava a chegar. No primeiro ano, pedi 150, e Deus concedeu-me os 150. No segundo, pedi o dobro, e Deus concedeu-me 300 membros. No terceiro ano, pedi que o duplicasse outra vez, e Deus concedeu no final do ano os 600 membros. Deus concedia tudo o que eu pedia. O próximo objetivo que eu tive foi pedir-lhe 5 vezes mais a quantidade atual de membros nos 3 anos. Caso Deus me concedesse, em 1964, pastorearia uma das maiores igrejas de toda a nação. Mas que possibilidades! Senti uma forte convicção de que poderia atingir meu objetivo. Cada vez que orava, Deus me dava a convicção de que a igreja continuaria crescendo. Estava emocionado. No entanto, meu interesse não estava em buscar a vontade de Deus, mas só em reunir mais gente. Ainda assim, estava convencido de que Deus já havia concedido todos os meus desejos. Enfim, foi Deus que trouxe toda essa gente por meio de milagres e curas. Cheguei a pensar que para Deus, Yong Cho era um ser muito especial, pois ele estava fazendo toda a obra por meu intermédio. A igreja não parecia ter liderança sem minha pessoa, segundo meu parecer, mas eu estava enganado. No dia 28 de fevereiro de 1962, tivemos nosso primeiro culto no novo edifício, com capacidades para 1.500 pessoas. No dia 26 de abril desse mesmo ano, ungiram-me como reverendo das Assembleias de Deus, e no dia 13 de maio, mudamos o nome da igreja e a chamamos Centro do Evangelho Pleno. Eu era o pastor e, ao mesmo tempo, o administrador. Fazia os programas educativos da escola dominical e também abria e fechava a porta do templo. Eu era o eixo de rotação da igreja. Mas não era algo que eu mesmo havia planejado. Nasci quando a Coreia era uma espécie de colônia do Império Japonês, e meu destino envolvia a guerra e a pobreza. Além do mais, padecia de tuberculose. Com desejo de superar a miséria, só apontava o êxito. No princípio, tinha o sonho de ser médico e ganhar muito dinheiro. Antes de receber Jesus como meu Senhor, sonhava em ser médico. A raiz de minha ambição não tinha sido cortada dentro do ministério. Não me importava o tipo de emprego. Meu único desejo era o êxito. Tinha um desejo fervoroso de ser um pastor famoso e bem-sucedido. Amava a Deus e desejava servi-lo de todo o coração. Não obstante, no mais profundo de meu coração, desejava só o êxito. Era extremamente egoísta e queria que Deus operasse segundo minhas instruções. Deus teve de tratar isso em mim. Se não fosse assim, o ministério teria sido meu e não de Deus. Deus teve de me quebrantar para ensinar-me que as ovelhas não eram minhas, mas pertenciam a Ele, e que eu só era um administrador dele. No ano seguinte, continuei trabalhando como nunca havia feito antes. O ano de 1964 foi um ano muito importante para a igreja. Devido à grande quantidade de membros, realizávamos 4 cultos aos domingos e a média de crescimento era de 15 pessoas por semana. Com esse ritmo de crescimento, chegaríamos a 7.500 membros no ano de 1965. A velocidade do crescimento
havia diminuído um pouco. Quando soube que não tinha conseguido o objetivo, senti-me muito insatisfeito. 2.400 membros representavam um crescimento rápido, mas isso não preenchia minhas expectativas. Mantinha um ritmo muito forte de trabalho, mas sentia uma grande satisfação ao ver que isso era para a glória de Deus. Levantava-me muito cedo, ainda de madrugada, e dormia muito tarde da noite, e assim fui debilitando-me fisicamente. Orava, aconselhava, orava pelos doentes e visitava lares. Encontrava-me sempre em movimento. Até que um dia de domingo, tive que enfrentar uma crise. Planejava batizar 300 pessoas. O pastor John Houston tinha vindo para ajudar-me nessa árdua tarefa. Pensei que, como era o núcleo da igreja, a pessoa que tinha que batizar era eu. O pastor Houston sabia muito bem de meu estado de saúde, mas tinha conseguido convencê-lo. Pensei que eu era um vaso especial, escolhido por Deus, e que só por meu intermédio a bênção de Deus podia chegar à minha gente. Quando ia entrar no rio para batizar o primeiro membro, Houston me observava com atenção. Irmão Cho, creio que será melhor que eu o faça. Não, obrigado. Estou bem. Entretanto, não tinha vigor fisicamente para batizar tanta gente. Fui submergindo um a um e dizia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizo fulano de tal. Certamente, o seguinte passo era ajudá-los a se colocarem de pé. No começo, tudo parecia sair bem, mas após batizar alguns irmãos obesos, senti que os músculos de meu braço direito tremiam. John me disse que eu estava pálido e que deveria descansar, mas novamente rejeitei sua sugestão e, inclinando a cabeça para baixo, disse em tom bem firme, estou bem. Orei silenciosamente para que Deus me renovasse as forças. No final, consegui batizar as 300 pessoas. Quando a última pessoa saiu do rio, senti algo como uma loucura, uma demência furiosa. Via-me como uma erva seca, mas ainda não tinha terminado a jornada. Naquela mesma noite, tinha previsto receber um evangelista que chegava dos Estados Unidos, e eu traduziria sua mensagem horas depois. John era uma pessoa humilde e cheia do Espírito Santo. Aproximou-se para expressar sua preocupação com meu estado de saúde. Irmão Cho, descanse pela tarde, eu irei ao aeroporto para receber o evangelista. Obrigado, mas sou eu quem está pronto para recebê-lo. Disse-lhe isso com determinação, não quis escutar de ninguém o que eu devia fazer como pastor. Não tive tempo sequer para almoçar e dirigi-me ao aeroporto para receber o convidado e levá-lo ao hotel. Cada vez que ficava de pé, minhas pernas tremiam. Toda a congregação estava preocupada com minha saúde, em especial a pastora Choi e o missionário Houston. Os diáconos recomendaram que seria melhor buscar outro tradutor, mas pensei, quem poderá traduzir melhor do que eu a mensagem deste evangelista? O poder de Deus está transbordando em mim e sou o único que pode traduzir como se deve. E disse, não se preocupem, posso fazê-lo. Chegou a hora da reunião. O convidado era um evangelista avivado de origem pentecostal. Pregava saltando de um lugar para o outro. Eu elevava minha voz, mas acabava sendo muito difícil seguir seu ritmo. Além do mais, ele tinha recebido uma unção forte, eu não.
Quando o evangelista notou que o volume de minha voz superava a dele, deteve-se para olhar-me de soslaio e começou a gritar mais forte ainda. Estávamos os dois na plataforma, saltando de um lado para o outro, gritando a toda voz. Depois de 30 minutos de ter iniciado a mensagem, repentinamente senti uma convulsão no estômago, comecei a ter problemas respiratórios, minhas pernas começaram a tremer de forma drástica e alguns minutos depois caí no chão desmaiado. O povo ficou surpreendido pelo imprevisto. Quando eu estava no chão, consegui ouvir as palavras do pregador, mas não conseguia ver com clareza. Quando caí, lembrei-me de ter dito algumas palavras. Senhor, por que me castigas na frente de tanta gente? Poderias tê-lo feito em meu escritório, quando eu estava sozinho. Enquanto estava no chão, lembro-me de que consegui ver com clareza por um instante o missionário Houston. John, estou morrendo. Irmão Cho, tenha ânimo. Meu coração batia forte e eu procurava respirar. Todo o meu corpo pedia oxigênio. Logo perdi a consciência. Quando abri os meus olhos, a reunião já havia terminado. Eu havia sido levado ao hospital em uma ambulância. Senti uma vergonha terrível. Era um pastor que orava pelos doentes. Não podia aceitar o fato de estar nesse lugar e pensei que deveria curar a mim mesmo. Esperei que o Senhor operasse um milagre para que eu pudesse me retirar e voltar para casa. Senhor, ajuda-me a sair deste hospital. Eu creio e confio em tua palavra. Por tuas feridas fui curado. Recusei-me a tomar remédios e, devido à firmeza que mostrava, os médicos autorizaram a me retirar do hospital e, com a ajuda dos diáconos, consegui ir para casa. Não obstante, Deus não tinha planejado curar-me. Recitei todos os versículos que tratavam de cura e comecei a pedi-la sentado na cama de meu apartamento. Recitei uma vez e outra vez e disse: Deus, isto é tua promessa. Tu não podes ir contra a tua palavra. Hoje, peço que me concedas a cura. Fui curado em nome de Jesus. No entanto, não melhorava. Continuei com problemas respiratórios. Vários diáconos da igreja, médicos profissionais, ofereceram-se para me ajudar. Todavia eu recusei a ajuda e disse: estou firme sobre a rocha da palavra. Era o orgulho de ser pastor. Nesse momento, entendi a dificuldade que existe entre a fé do intelecto e a fé do coração. O milagre não chegava porque estava clamando o Logos, a palavra escrita, que é para todos. Mas, quando Deus nos outorga a permissão de pedir as promessas de Deus, o Espírito Santo nos confirma de uma forma muito especial. Entendi que essa palavra que penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, tem de conquistar todo o meu ser de forma pessoal. Essa é a fé que move montanhas. Eu tentava ignorar os sintomas, nunca me veio à mente a ideia de que não voltaria a levantar-me da cama. Só procurava ignorar a existência da morte que já havia ocupado o quarto. Cuidei para não me dar por vencido. Apesar do acontecido, desejava de todo o coração pregar no domingo. Com a ajuda de vários diáconos, consegui subir ao púlpito. Não tinha forças nos músculos e não parava de tremer. Comecei a pregar em um tom baixo e suave. Não podia falar bem. Depois de 8 minutos, caí desmaiado outra vez. Após levantar-me, voltei a pedir as promessas de Deus. Por tuas feridas
fui curado. Ele levou meus sofrimentos e minhas doenças. Não recebia do Espírito Santo a confirmação de que me curaria. Voltei a dirigir o segundo culto. Orei a Deus para que me desse novas forças. Só preguei 5 minutos e voltei a desmaiar. Naquele dia, quando voltei para casa, senti pela primeira vez que poderia chegar a morrer. Mas no mesmo instante, consegui capturar algo. Parecia uma voz que dizia que Deus não poderia conceder algo só porque eu pedira cegamente, recitando alguns versículos bíblicos. Nunca havia pedido a vontade de Deus com relação à minha situação e jamais havia pensado que Deus poderia escolher a possibilidade de não curar minha doença. Deus, tu concedestes todas essas promessas. Eu reclamei tuas promessas, mas não me ouviste? Realmente, não pensas em me livrar dessa doença? Fui surpreendido quando ouvi uma voz não usual que dizia: Filho, vou curá-lo, mas essa cura durará por 10 anos. Dei meia volta para ver se alguém falava comigo. Não havia ninguém. Era uma voz singular, mas muito autêntica, clara e segura ao mesmo tempo. Não era minha imaginação em absoluto. A paz transbordava em meu coração. Queria discutir com Deus, mas sabia que não podia fazê-lo. Durante 10 anos, nunca deixei de sentir que estava morrendo. Deus quebrantava meu coração de pedra. O ego de Yang Cho, o grande, era quebrantado. Queria que meu ego se rompesse em um instante, mas Deus demorou 10 anos para fazê-lo. Não consigo encontrar palavras capazes de descrever tudo o que tive de sofrer. A primeira coisa que fazia ao levantar-me era ver se meu coração batia. Sentia como se uma sensação de morte subisse da ponta dos pés até a cabeça. No entanto, nunca deixei de meditar nas promessas de cura. O sonho de construir a maior igreja da Coreia parecia impossível. Cheguei a duvidar da realização do sonho. Até pensei se poderia continuar pastoreando os atuais 2.400 membros. Deus havia confirmado minha cura e eu não me queria dar por vencido, ainda que soubesse que não podia pregar. Pedi aos diáconos que me ajudassem a subir a plataforma. Queria presenciar o culto e ouvir a pregação de John Houston. Mesmo em uma situação tão desesperadora, gradualmente fui pensando que Deus teria um propósito maior para a minha vida. Entendi que tinha de abrir mais o coração e depender de seu direcionamento. Havia chegado a hora em que Deus abrira uma nova etapa de seu propósito com relação a mim e à Igreja Central do Evangelho Pleno. Deus me havia deixado graduar na Escola do Deserto e ingressar na Escola do Ministério. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu esta palavra, foi abençoado, mas ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você vê o sininho, vai clicar nele e você vai ver a palavra todas. Clica na palavra todas, porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.